Cara, aí você pegou, assim, talvez uma das maiores rabudas da história do futebol brasileiro, que foi assumir o Grêmio pós-Renato Gaúcho. Não sabe o que é rabuda, é enrascada. Enrascada, essa. Que foi pegar o Grêmio pós-Renato Gaúcho, né, cara? Final de festa. Foi uma, assim, tudo, assim, o negócio é que ficaram tantos anos falando que quando o Renato saísse a dar merda, que acabou que deu, né? Porque foi... O que você encontrou lá quando você chegou no Grêmio, cara? Porque, assim, você quando te chamaram, você sabia que você pode Renato Gaúcho e tal, tudo aquilo ali. Como que foi? Que é louco, né? Porque cara, acho que mais ou menos quase um ano antes, eu dei uma entrevista pra uma rádio de Porto Alegre e o cara me perguntou, Thiago, pô, conhecendo a tribo, porque eu sou natural do Rio Grande do Sul, conhecendo aqui, pô, o que você acha que vai acontecer quando o Renato sair? Que tipo de... Cara, eu ainda falei, o treinador que for assumir vai ter que ter muito apoio, entender que o Renato é insubstituível e barará. E não é que caiu no meu colo, né? Pra ir pro Grêmio, cara. Mas assim, ó, uma coisa que tem que se pontuar. Parece que o Grêmio desandou depois que o Renato foi embora. Uhum. Mas o Grêmio já vinha mal fazia um ano, velho. Vinha mal já fazia um semestre e meio, no mínimo. Sabe? Por quê? Tinha caído fora da pré-Libertadores. Uhum. O Renato tinha acabado de renovar o seu contrato. E o Renato foi demitido por causa do resultado. Caiu fora da pré-Libertadores pro Independiente del Valle. Fez uma Copa do Brasil, né? Chegou na final com o Palmeiras, mas foi atropelado pelo Palmeiras. Já tinha tomado uma ruim na Libertadores no ano seguinte com o Flamengo, do ano anterior, né? Então já vinha num momento difícil de final de festa. E é natural que um clube que teve um momento tão vitorioso como foi o Grêmio chegue num momento de transição de jogadores, cara. Então a saída do Renato, ela coincide com o fim do ciclo de muitos jogadores. Sabe, jogadores que foram campeões naquele modelo de jogo e naquele período já não conseguiam mais jogar, já não tinham mais espaço para isso. Agora, ao mesmo tempo, o Renato trazia uma tranquilidade para a política interna do clube. Sim. Por quê? Porque ele virou uma estátua. De maneira prática, ele tem uma estátua lá. E ele afastou do Grêmio, afastou do clube todos os dirigentes políticos possíveis. Então a relação do Renato era direto com o presidente do clube, realmente. Ele mandava no futebol do clube. Com a habilidade que ele tem, com a capacidade que ele tem, ele fez grandíssimas coisas a favor do Grêmio. A saída dele do clube faz com que 5 anos de dirigentes que estavam afastados com uma gana maluca de voltar para ter influência no futebol se reaproximassem. Né? Eu sou contratado pelo presidente, pelo Carlos Amodeu, pelo Marcos Hermann, que são o presidente, o executivo na época e o diretor de futebol. Depois veio ainda o Diego Serri, né, para complementar isso. E a gente começou a receber uma pressão externa muito forte internamente. Porque o clube já não tinha a blindagem que se tinha com o Renato. Eu não sou do tamanho do Renato. O Renato é muito maior. Ainda mais se pensando em Grêmio. Ninguém que for ao Grêmio vai conseguir ser maior que o Renato. Sabe? Então ele blindava e afastava muitas pessoas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o Grêmio tinha um elenco desequilibrado em termos de jogadores. Se fala que tinha um bom elenco, tinha. Mas tinham jogadores ali que já estavam no final do ciclo e que não conseguiam mais botar o pé na arena, que a torcida queria matar os caras. Sabe? Então ninguém mais servia. E aí a questão da expectativa e comunicação. Antes da minha chegada, a direção do clube vendeu uma ideia pública de que o Grêmio seria campeão brasileiro. Ia parar de focar nas competições de mata-mata para ser campeão brasileiro. Porque, só um parênteses, o Renato tinha ideia... Priorizava as competições de mata-mata. Porque não tinha time pra competir. Só que o Grêmio, muitas vezes, chegava em quarto tal, tava lá em cima, né? Falou, pô, será que se a gente não priorizar isso aqui não dá pra ganhar esse aqui? Mas a lógica não é 1 mais 1, é 2 no futebol, lógico. Né? Sabe? Então esse discurso acabou trazendo uma pressão interna. Aí outra coisa que se publicou através da direção é que o Grêmio investiria pesado na revelação de jogadores vindo da categoria de base, do time B. Pô, eu cheguei lá, olhei pro time B e falei, não, desses jogadores que estão aqui, que estão sendo pressionados para se colocar a jogar, não estão prontos para jogar. Os caras que têm condição de jogar já estão no elenco principal, que era o caso do Wanderson, lateral direito, que foi pro Mônaco, o Juan, zagueiro que foi pra Itália, o Breno, né, que já estava jogando na equipe principal. O né? PP foi com você também? O PP jogou 2 jogos comigo, o PP, mas já estava vendido pro Porto, né? O Matheus, que acabou indo para a Itália também, o Matheus Henrique. Então, os jogadores jovens que estavam ali, tinha aí Léo Pereira, Luiz Fernando, enfim. Mas tinham muitos jogadores que a torcida não aguentava mais, cara. E não é culpa do jogador, cara. É fim de ciclo mesmo. Então, eu peguei o Kahneman machucado do quadril. Sabe? O Jeromel ficou machucado também há um tempo, né? O Jeromel, né, quando eu cheguei, ele estava voltando. Eu cheguei em uma briga, né, com os laterais esquerdos, o Cortez e o Diogo, cara. A torcida, uma campanha para colocar um moleque que vinha da base.
né, que estava distante dos dois caras. O Lucas Silva era uma briga para colocar no campo, que a torcida enchia o saco. O Thiago Santos teve campanha para não contratação do Thiago Santos, depois a torcida se arrependeu, aquela coisa toda no início, né? Tinha uma campanha pró-Jean-Pierre, que o Jean-Pierre ninguém encontrava a posição no Jean-Pierre, e aquele caso que eu falei para vocês, que é do Ganso, que é do próprio Luan, são caras que são lentos, são muito técnicos, só que não tem como jogar com o Jean-Pierre e Diego Souza junto, você perde 2 jogadores dentro do campo, né, no que diz respeito à parte competitiva, fase defensiva, sabe? Então, um somatório de jogadores ali que não tinha mais espaço. Peguei o Pinares, o chileno, que passou no departamento médico, não conseguiu jogar comigo. O Alisson, no departamento médico, não conseguiu jogar comigo. Aí tinha, né, falei antes, Luiz Fernando, Léo Pereira, o Churim, departamento médico. Então, eu peguei um momento de transição muito difícil. E aí aquela questão que é maluca no futebol. Os primeiros 30 dias nossos lá, velho, nós ganhamos. Pois é, o Sul-Americano ganharam um atrás do outro. Atropelamos o Sul-Americano e que mais do Gaúcho. Só que o nível é mais baixo. Né? O nível é mais baixo. E eu batendo na tecla, falei, tem que contratar, tem que trazer jogadores. E eu pedi pros caras um goleiro, o Breno, puta potencial, mas eu precisava de um goleiro experiente para jogar no Grêmio. Falamos com o Marcelo Groy para retornar, né? O Marcelo Oliveira, que então era um coordenador técnico nosso, falou com o Marcelo. Marcelo despertou interesse em vir, só que a direção achou que não valia a pena. Né? Falamos com o Hernani, um volante que jogou no Atlético Paranaense, tá na Itália, enfim. A Hernani ficou naquele negócio, vamos ver, não vai dar certo. Pediu o Juliano, que veio pro Corinthians, né? Atrás de mais 2 atacantes, então precisava reforçar o elenco naquele momento. E a gente ganha, e a vitória acabou trazendo o quê? O sentimento de que vamos esperar. Vamos esperar a janela de agosto. A gente teve uma crise de Covid lá, velho, absurda. Nunca vi igual, passamos aí de 20 casos de Covid. Iniciamos o brasileiro, né, todo costurando o time para tentar colocar em campo. E resumo da ópera, em 7 jogos do brasileiro, 5 derrotas e 2 empates, caí. Sabe? Então, poderíamos ter feito algo melhor a médio e longo prazo, sim. Penso que a direção poderia ter tido a sensibilidade de entender mais sobre isso, ficar menos suscetível à pressão externa, para que a gente pudesse passar por essa fase e recuperar a equipe, fazendo um processo de transição para a temporada seguinte. Só que não se teve paciência. E aí entrou naquela derrocada do quê? O problema é, vamos trazer um cara que vai mexer com o vestiário. Aí trouxeram o Filipão. Aí o Filipão, com toda a experiência dele, trouxe alguns pontos para a equipe, né, mexeu um pouco, botou os moleques para jogar, depois tirou os moleques para jogar, foi demitido. Aí veio o Mancini, muda de novo a cultura do jogo. E caiu, velho. Sabe? Porque ao invés de ter a paciência e a certeza do que estava fazendo, né, não teve isso. Por exemplo, eu perguntava para os caras lá, falei, trabalho, alguma dúvida em relação à qualidade do trabalho? Não, Thiago, o trabalho é top. Relação com jogadores, tem algum questionamento? Não, a gente conversou com jogadores, a gente tem um termômetro aqui do vestiário, a relação, os caras confiam em ti, tá tudo beleza. Mas a gente precisa mudar. A gente precisa mudar porque precisa dar uma resposta, né? Precisa fazer alguma coisa, sabe? Então, para quem não sabe para que caminho ir, qualquer caminho serve. Pois é. Né? E foi o que aconteceu. Então, para mim foi ruim, cara, em termos de mercado. Porque eu fui para um clube que eu gostaria de trabalhar, que é um clube top, sabe? Com uma puta história, mas ao mesmo tempo transição. Né? E aí, coincidentemente, são os 2 trabalhos que mais me machucaram, que é Corinthians e Grêmio, na sequência do outro. Com muitas situações, muitas particularidades em comum, de transição, de característica de jogo, de momento de clube, sabe? E que acabei sendo massacrado e moído nesse meio do caminho aí. Por isso que logo em seguida eu aceito ir pro Ceará também. Porque eu olhei pro Ceará e falei, é um time que tem jogadores fisicamente muito competitivos, jogadores um clube que não tem uma pressão absurda para ser campeão, né? Então é chegar no bolo, é classificar para as competições internacionais, coisa que a gente foi lá e fez. Né? E acabou sendo bom para mim até o final da temporada passada. Legal. Assim, realmente. Mas você tinha ideia que pegar a transição do Grêmio ia ser um negócio. Não, eu pensei que ia ser uma pica, velho. Pensei nisso mesmo. Sabe? Só que ao mesmo tempo, eu peguei o elenco para estudar, falei, pô, o elenco é bom, cara. Sabe? Só que aí tem essas questões. Por mais que a gente tente lutar contra a maré, né, tem coisas que você é bombardeado diariamente. Né? E fica refém de algumas situações. Por exemplo, goleiro Paulo Vitor, que jogou no Flamengo. Né? O Grêmio contratou o Paulo Vitor, 2019 contratou... vou lá para trás. 2019 contratou o Júlio César, que era do Fluminense. Depois, 2020, trouxe o Vanderlei. Fez um rodízio entre esses caras. Queimou os 3 caras. Nenhum dos caras prestava. Acabou jogando o Breno. Né? Aí, porra, o Breno foi para a seleção brasileira de base.
sub-20. E nós íamos jogar a Copa do Brasil. Eu falei, cara, eu tenho que botar um goleiro que já jogou a Copa do Brasil, um cara experiente. E aí o Paulo Vitor, eu falei, Paulo, eu vou te colocar pra jogar. Ele falou, tu vai arranjar um problema pra ti. Eu falei, cara, mas eu preciso te colocar pra jogar, porque tu é um cara experiente. O menino que tá aqui, o Gabriel Chapecó, nunca jogou profissionalmente. Sabe? A gente vai pra Copa do Brasil, cai fora aí com um menino que nunca jogou, cara, eu vou fuder com ele. Né? Ele falou, não, eu vou, Thiago, mas tu vai arranjar pra tua cabeça. E não deu outra, meu. Botei o Paulo Vitor na ausência do Breno. Nossa, a campanha externa que vinha pra dentro do vestiário, uma encheção do saco gigantesca. E por mais que o cara bata no pé e diga assim, não, eu tô bancando, né? Chega um momento que o próprio jogador fala pra mim assim, ô, Thiagão, cara, não te complica mais, velho. Sabe? Não, melhor. O jogador já tem essa percepção, né? Sabe? Então, pô, não complica mais que, porra, eu vou acabar te atrapalhando mais do que te ajudando nesse contexto. Aí eu botei o Gabriel jogar. Então, muitas situações a serem construídas e costuradas. Muitos jogadores lá ganhando muito bem no Grêmio e sem jogar. Departamento médico, sem poder entrar no campo, sabe? Então, era um momento interno muito complicado. Eu falei brincando final de festa, porque era final de festa, era uma transição, velho. Precisava... O próprio Douglas Costa ficou machucado um tempão também. Né? O Douglas chegou, né? E olha que interessante, o Douglas chegou fora de forma, muito tempo sem jogar, e o Douglas, ele se notabilizou por jogar em qual posição na Europa? Vocês lembram disso? Ali em cima à esquerda, né? Exatamente. Aberto na esquerda ou aberto na direita. Né? Então, o jogador que recebia a bola aberto, ia um contra um e fazia a diferença. Aí se criou uma expectativa que o Douglas Costa ia voltar pro Brasil, que ia carregar o time do Grêmio nas costas, velho. E aí o cara precisou se condicionar fisicamente, o cara precisou se readaptar a algumas coisas do futebol brasileiro, a rotina. Né? Então, são muitos fatores em meio a competições e jogos em sequência que você tem que trocar a roda do carro com o carro andando e que não entra na conta do contexto depois. Sabe? O contexto depois o Thiago veio aqui e derrubou o Grêmio. Porra, porque os pontos da primeira fase fariam a diferença pra gente não cair no final. Falei, cara, se eu pensar dessa forma, a gente jogou contra o Fortaleza em casa um jogo e errou um pênalti aos 42 do segundo tempo. O jogo foi 0-0. Sabe? A gente teve um jogo com o Santos, tá ganhando 2-1, tomou o gol no apagar das luzes, lá um chute do meio da rua. Perdeu um jogo pro Ceará no Ceará, um jogo que se o último gol é complicado. Tem muitas coisas que também tem que dar uma conspiradinha. Então, analisar o contexto é muito difícil para quem faz a avaliação externa, mas internamente tem que se ter uma percepção melhor para ter um entendimento por que se ganha e por que se perde. Senão a gente vai viver esse massacre dos treinadores aí para sempre. Sim. Né?